Meus irmãos, hoje nós teremos as crianças ali na salinha. Queria convidar aqui o irmão Rogério. O Rogério, vocês já conhecem, né? Dispensa apresentação. Hoje ele é quem nos trará a palavra. Brincando aqui, Rogério, o Rogério é internacional. Oxe. Entendeu? É certo. Rogério, ele vem ali do Japão, ele e a sua esposa, e eles têm estado aqui conosco, né, durante esse período, e têm nos servido aqui, inclusive nos agraciou com alguns livros que já têm rodado aí. Então, nós vamos orar pelas crianças e, na sequência, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela vida das nossas crianças e pela vida, Senhor, das irmãs que têm se dedicado de uma forma maravilhosa, ó Deus. Maravilhosa. De uma maneira simples, mas ao mesmo tempo, ó Deus, grandiosa. Que o Senhor possa conceder graça sobre a vida delas, ó Deus, e que o Senhor possa usá-las a cada dia mais para a honra e glória do seu santo nome. Para que as nossas crianças, ó Deus, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Rogério, que Deus possa te dar graça. Nós Amém. oramos ali no fundo, ali juntos, uma breve oração. Que o Senhor possa te conceder graça e misericórdia. Fique à vontade, tá bom? Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem aí? Tá bom o som aqui? Ok. Bom, como o pastor falou, eu e minha esposa, nós moramos no Japão. Nós temos servido ali na Igreja Batista Reformada, na cidade de Nishio. E tem sido grande bênção ali. Deus tem nos dado graça ali a servirmos a Ele ali naquela comunidade local. Ele nos preparou e tem sido um tempo muito bom lá, de crescimento. E eu também louvo a Deus por esse tempo que nós estamos aqui no Brasil, que Ele nos preparou aqui uma igreja santa, bíblica, para que a gente pudesse estar aqui tendo comunhão com os irmãos, sendo bem alimentado com a palavra do Senhor. Os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade. Então, para mim, é uma grande alegria e um privilégio poder estar aqui servindo aos irmãos, poder aqui ser um canal de bênção na vida dos irmãos. E a minha oração é que essa mensagem nessa manhã alcance o propósito pelo qual ela deve ser pregada. Que ela encontre no coração dos irmãos morada e que ela venha nos trazer conforto, que ela venha nos trazer esperança, que ela venha nos exortar e que, acima de tudo, o nome de Deus seja glorificado. Amém? Então, peço aos irmãos que abram comigo suas Bíblias no livro de Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Amém? Todos acharam? Irmãos, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem apenas uma mensagem. Toda a mensagem da Bíblia é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Porém, aqui, essa carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico que nós encontramos na Bíblia. Alguns estudiosos, da Bíblia chegam a dizer que Colossenses é a carta mais profunda que Paulo escreveu sobre esse assunto. Então, toda a energia de Paulo nessa epístola, todo o pensamento dele não é outro senão o esforço de elevar a consciência dos irmãos em torno da figura da pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Ou seja, o objetivo de Paulo aqui nessa carta é de colocar Jesus no centro de tudo e moldar a nossa cosmovisão em torno da pessoa de Jesus Cristo. Então, deixa sua Bíblia aberta aí comigo, em Colossenses. Nós vamos aí fazendo a leitura à medida que nós vamos avançando aqui na exposição. Eu não vou ter tempo aqui de fazer uma exposição completa, verso a verso, como eu fiz lá na minha igreja e como também aqui o costume dos pastores fazer aqui. Mas
eu quero, pelo menos, tratar com os irmãos aqui nesta manhã, pelo menos todo o assunto, né, fazer um escopo aqui de todo o assunto do capítulo 1. Então, nós vamos aqui avançando na leitura à medida que nós vamos expondo aqui o texto. Mas antes, né, eu gostaria de, primeiramente, introduzir aos irmãos um pouco do contexto histórico de quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, para que a gente possa se contextualizar e entender o objetivo pelo qual Paulo escreveu essa carta aos irmãos que estavam ali em Colossos. Então, irmãos, Colossenses é uma das cartas que é chamadas cartas da prisão, que quando Paulo estava preso em Roma, né, nós estamos aqui falando então por volta do ano 60 depois de Cristo, em que Paulo estava preso numa espécie ali de prisão domiciliar, uma espécie de semi-liberdade, vamos dizer assim, mas que ainda assim era uma prisão. Ele estava ali com a sua liberdade cerceada, ele estava ali, ele perdeu o seu direito de ir e vir, ele estava 24 horas acorrentado a um soldado romano. Então ele estava ali também sofrendo toda aquela pressão psicológica que alguém que esteja nessa situação possa sofrer. E mesmo ali, porém, nessa dificuldade, nesse momento difícil de Paulo, ele não deixa de pregar o evangelho, ele não deixa de evangelizar. E ele evangeliza toda a guarda romana, todo soldado que era preso a ele, Paulo evangelizava ele. E Paulo também nunca deixou de orientar e escrever as igrejas. Então foi nesse período ali, nessa primeira prisão de Paulo, que ele escreve, né, nessa primeira prisão, que ele escreve as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E é interessante que a gente pode notar a similaridade que há entre essas cartas, principalmente entre Efésios e Colossenses. Alguns chegam até a pensar que Colossenses é meio que um resumo de Efésios, por ser uma carta menorzinha, mas a verdade é que enquanto Efésios vai tratar de eclesiologia, ou seja, vai tratar do corpo, a igreja, Colossenses vai tratar sobre o cabeça da igreja, vai tratar sobre Cristo. E a igreja de Colossenses, ela foi fundada muito provavelmente durante a terceira viagem missionária de Paulo, mas não por Paulo. Paulo, na verdade, ele nunca esteve lá. A gente pode ver lá no livro de Atos, no capítulo 19, né, quando nós lemos ali que durante a terceira viagem missionária de Paulo, ele esteve ali na cidade de Éfeso por volta de 3 anos, e nesse período em que ele esteve ali, ele pregou o evangelho. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito estratégica, ela era a capital da Ásia Menor, e era então uma cidade muito influente, muito estratégica, ela ficava ali, né, como porto para todas as cidades. Então dali o evangelho ele começa a se difundir. Dali o evangelho começa a se espalhar e chega então a toda a Ásia, todo o continente, todo mundo conhecido daquela época. E então nesse período em que Paulo esteve ali em Efésios pregando o evangelho, que um homem chamado Epáfras, ele ouve esse evangelho pregado por Paulo e ele se converte ao cristianismo. E ele então volta para sua cidade natal, levando esse evangelho que ele havia aprendido e ouvido ali de Paulo. Então ele se torna o fundador e o pastor da igreja de Colossos. E muito provavelmente também das igrejas das regiões vizinhas, da cidade de Hierápolis e de Laodiceia. Nós vemos aí, né, no capítulo 4, pula aí comigo aí para o capítulo 4, rapidinho, em que ele diz que as cartas, onde que está esse versículo aqui, ó? Versículo 16. Depois que essas cartas for lida entre vocês, façam também que seja lida nas igrejas de Laodiceia, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Ou seja, dá a entender que essas cartas deviam circular entre as igrejas, e que o pastor dessa igreja era Epáfras, o mesmo fundador da igreja ali de Colossos e também das cidades vizinhas, de Laodiceia e Hierápolis. Então, passando algum tempo em que Epáfras havia plantado ali essa igreja, começa a surgir um princípio daquilo que vai ser conhecido lá no 2º século e que vai fazer uma grande devastação na igreja, vai influenciar muito negativamente a igreja, que é o gnosticismo. Porém, aqui ainda em Colossos, é um gnosticismo nascendo, é um gnosticismo ali principiante, mas que mesmo assim assusta, que mesmo assim tem causado uma certa preocupação para Epáfras. Então, resumidamente, o gnosticismo a gente pode definir aqui em 2 pontos, bem resumidamente mesmo. Então, o gnosticismo, primeiramente, ele é uma heresia que diz que a salvação é alcançada através de um conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento qualquer.
É um conhecimento esotérico, um conhecimento secreto que somente aqueles que eram iniciados no gnosticismo poderiam obter esse conhecimento que, segundo eles, levava à salvação. E, em segundo lugar, eles acreditavam também, aí, muito influenciados pelos pensamentos da filosofia de Platão, que existe dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, tudo aquilo que é espiritual, que a gente não vê, tudo isso é bom. Agora, tudo que é físico, que a gente pode ver e tocar, tudo isso é mal. Então, eles negavam a divindade de Cristo. Porque se eles diziam que a matéria é má, que tudo aquilo que a gente pode ver, o nosso corpo, tudo isso é mal, então como pode Deus habitar num corpo mau, sendo ele espírito, sendo ele bom? Então, sendo assim, eles negavam, né, a divindade de Cristo. E eles diziam que Deus, então, cria Jesus como uma espécie de demiurgo. E o que é um demiurgo? Demiurgo é uma espécie de Deus menor, um tipo de Deus criado pelo próprio Deus, mas que é inferior a ele. E sendo assim, então, Jesus, ele sendo essa espécie de demiurgo, ele tem uma relação especial com a mente divina, e ele, então, cria todas as coisas que a gente pode ver e tocar, porque ele, então, literalmente, podemos dizer assim, põe a mão na massa e constrói tudo aquilo que a gente pode ver, uma vez que Deus é bom e é espírito e não poderia fazer isso. E então, também misturado, né, ali naquela igreja, com o legalismo que vinha da parte de alguns judeus, porque também existia ali naquela igreja alguns irmãos judeus que eles queriam impor aos irmãos que continuassem com algumas observâncias, né, de práticas religiosas, como, por exemplo, a circuncisão. E Paulo vai tratar disso melhor lá no capítulo 2 e vai falar que isso não era mais necessário, uma vez que o evangelho chegou ali. E tudo aquilo que era prática lá no Antigo Testamento era sombra daquilo que havia de vir, a saber, Cristo. Então, uma vez que o evangelho chegou ali, não era mais necessário a prática dessas observâncias da lei, né? E Paulo ainda diz que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita nos nossos corações. Então, irmãos, esse é um pouco do contexto dessa igreja ali em Colossos. E naquela época, né, diante de tudo isso, Epáfras, então, não vê outra saída senão a de recorrer a Paulo, o seu pai espiritual. Porque é como se ele dissesse assim, eu já não estou mais dando conta de refutar todas essas heresias que estão entrando para a igreja, eu não estou sabendo lidar com todos esses problemas. Então ele recorre a Paulo, porque as pessoas já estavam se deixando influenciar por essas heresias, por esses falsos mestres que estavam entrando na igreja. Então Epáfras vai até Roma, onde Paulo estava preso, como que levando um relatório de como estava a igreja ali em Colossos, e pedindo, clamando a Paulo por uma ajuda. Então agora entrando para o assunto aqui do nosso texto, né, e seguindo aqui o padrão das epístolas de Paulo, ele sempre começa com uma saudação, com uma oração, né, só no livro de Colossenses que não, de Gálatas que não, desculpa, que ele já começa ele já metendo o pé na porta mesmo, falando, ó, Gálatas insensatos. Mas aqui, seguindo o padrão das epístolas de Paulo, ele sempre começa com uma saudação, ele sempre começa se apresentando. Então, acompanhem comigo aí os versículos 1 e 2. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, como eu falei, Paulo sempre começa, como na maioria das suas cartas, se identificando como apóstolo. E isso é de fundamental importância para a sua comunicação com a igreja, para mostrar que ele também tinha a autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso porque justamente uma vez que ele não foi um dos 12 apóstolos originalmente chamados por Cristo, sempre surgia alguém questionando a autenticidade e a autoridade do seu apostolado. Então, Paulo justamente diz isso aqui, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo, eu sou apóstolo não pela minha própria vontade, mas pela vontade de Deus, pela vontade daquele que é soberano. O que é diferente de um pastor, por exemplo. Porque para você ser pastor, basta apenas duas coisas. O chamado interno e o chamado externo. O chamado interno é aquela vocação, aquele desejo de servir, aquele desejo, né, como Paulo diz lá em 1 Timóteo, né, capítulo 3, que aquele que deseja o episcopado,
uma excelente obra almeja. Então, você tem que ter primeiramente esse chamado interno, essa vontade de servir. E, em segundo lugar, o chamado externo, que é a aprovação da comunidade. Então, a comunidade vai observar na vida daquele candidato ao episcopado se ele tem todos aqueles pontos descritos lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, né, que vai dizer que o bispo, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sensato, não dado ao vinho, não se apegado ao dinheiro, apto a assinar, etc. Então, se você observa isso na vida de um candidato ao episcopado, pronto. Agora ele já pode ser consagrado pastor, porque ele tem o chamado interno e também tem a aprovação do chamado externo. O que é diferente de um apóstolo. Porque para você ser um apóstolo, não basta simplesmente o desejo de, eu quero ser um apóstolo, eu desejo ser um apóstolo. Porque uma das características fundamentais de um apóstolo é que ele tenha sido chamado pelo próprio Senhor Jesus. Que ele tenha sido uma testemunha ocular de Cristo. E isso aconteceu com Paulo, lá na estrada do caminho de Damasco. Nós conhecemos a história. E por isso, irmãos, não existem mais apóstolos hoje. Porque um apóstolo também, além de realizar e operar sinais e maravilhas, a sua principal função era de lançar os fundamentos e a doutrina da igreja. Então, dizer que hoje ainda existe apóstolos é dizer que o cânon da Escritura ainda está aberto. É dizer que Deus ainda tem algo a revelar para nós. E nós sabemos, irmãos, que toda a verdade de Deus, tudo aquilo que Ele quis nos comunicar está revelado aqui. Não existe mais algo a ser revelado. Então, por isso, não existem mais apóstolos hoje. Amém? Ainda sobre, então, a saudação, no versículo 2, Paulo diz, aos santos e fiéis irmãos que estão em Colossos. E aqui é interessante, irmãos, porque na nossa cultura, na nossa língua portuguesa, a palavra santo, ela tem um sentido meio pejorativo. A gente olha para alguém e fala assim, olha lá o santinho, olha ali aquele irmão ali, acho que é santo. Porque o que a gente está querendo dizer com isso? A gente passa, às vezes, aquela impressão de que a pessoa, quando fala santo, é alguém sem defeito, é alguém que não erra. Mas a palavra santo aqui, no seu sentido mais básico, é alguém que foi separado por Deus. É alguém que foi alcançado pelo Evangelho e agora vive separado do mundo para a honra e glória de Deus. Então, nesse sentido, todos nós que vivemos e fomos alcançados pelo Evangelho, nós somos santos. Mas não no sentido de que nós não erramos mais, não no sentido de que nós somos santinhos, mas no sentido de que nós somos santos porque nós somos separados por Deus. E Paulo ainda termina aí o versículo 2 dizendo, aos santos, então identificando aqueles irmãos como alguém que foi alcançado pelo Evangelho, ele diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E aqui, mais uma vez, é interessante porque Paulo localiza onde aqueles irmãos estão. Geograficamente, eles estavam em Colossos. Assim como nós aqui estamos em Belo Horizonte. Assim como existem irmãos que estão lá em Nishio, no Japão. Assim como existem irmãos que estão espalhados por todo o mundo. Mas existe uma outra localização, uma localização muito mais importante do que essa localização geográfica. E é uma localização que não tem nada a ver com o local, com o espaço físico, mas uma localização que tem a ver com uma pessoa. Porque ele diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Então, além de localizá-los, que eles estão geograficamente ali em Colossos, ele localiza que eles estão em Cristo. Porque a igreja de Cristo está espalhada por todo mundo. Mas ao mesmo tempo que nós estamos espalhados por todo mundo, nós estamos unidos em Cristo. E essa igreja aqui, ela estava ali geograficamente em Colossos. Mas acima de tudo, eles estavam em Cristo. E é justamente o fato de estarmos ligados em Cristo que nos torna santos e fiéis. E a ideia de estar ligado em Cristo, irmãos, é essa ideia de unidade. É a ideia de um relacionamento de intimidade, algo próximo de Deus, algo mais próximo que um cristão pode ter. Isso é estar em Cristo. E é justamente pelo fato deles estarem ligados a Cristo que Paulo deseja a eles duas coisas. Ainda no finalzinho, aqui do verso 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso.
Como nós hoje também precisamos ouvir isso nesses dias em que estamos vivendo. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, Jesus Cristo. Porque não há nada mais do que precisamos do que graça e paz da parte do nosso Deus. Então Paulo, depois de localizar eles, que eles estão em Cristo, de declarar que eles são santos e fiéis, deseja a eles graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E seguindo agora também a estrutura do padrão dessas cartas de Paulo, Paulo agora passa a fazer uma ação de graça, que muitas vezes também vem acompanhado de uma oração, né? E talvez aí na sua Bíblia já até tenha aí esse subtítulo, né? Ação de graça. Nós vamos ler agora dos versos 3 a 8. Acompanhe comigo então a leitura. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Porque por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção agora para um detalhe. Volte seus olhos agora lá para o finalzinho do verso 2, em que Paulo diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, Paulo está dizendo aqui, a vocês, graça e paz da parte de Deus. E quem é esse Deus? Ele diz, nosso Pai. Ou seja, Paulo está dizendo aqui para toda a comunidade que existe uma relação entre eles e Deus, e essa relação não é outra senão a de Deus como nosso Pai. E agora eu gostaria de destacar um contraponto que ele faz aí no verso 3, em que ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, e quem é esse Deus que ele está dizendo aí? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, há duas maneiras de se referir a Deus como Pai. Ele termina aí a saudação no verso 2 dizendo: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Mas e nesse sentido é interessante porque todos nós que fomos alcançados pelo Evangelho podemos chamar Deus de Pai. Mas ele abre aí, ele começa essa ação de graças no versículo 3, e ele já abre essa ação de graças se referindo a Deus como sendo o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma forma que somente Jesus pode chamar. Um título que somente Jesus pode ter, o de filho legítimo, o filho único do Deus vivo. Então, deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor para vocês. Quando nós nos achegamos a Deus e chamamos Deus de Pai, e nós somos ensinados e encorajados a fazer isso, até pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através da oração do Pai Nosso, mas nós só podemos fazer isso por conta da doutrina da adoção. E o que é a doutrina da adoção? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, irmãos, por meio de Cristo, através da adoção, nós somos considerados filhos de Deus. Somos membros da família de Deus. Né? Olha o que Paulo diz ainda em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, vocês não mais são estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por isso nós então podemos chamar Deus de Pai. Contudo, irmãos, nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus. E aquilo que é criado, ela não tem a mesma essência do seu Criador. Aquilo que é criado não tem a mesma natureza do seu Criador. E embora toda a criação de Deus seja boa, né, e viu Deus que era bom, disse ele quando criou todas as coisas lá no Éden, porém, nenhum ser criado tem a mesma essência do seu Criador. Nós não somos, por exemplo,
oniscientes, onipotentes, oniscientes, onipresentes e onipotentes, assim como Deus é. Mas mesmo assim, nós somos considerados como filhos de Deus por conta dessa maravilhosa doutrina da adoção. Então, para tentar ilustrar isso, né, e deixar de uma forma didática, né, eu tenho os meus filhos, o Isaac e o Natan. Eles são meus filhos e eles têm a minha mesma essência. Eles têm o meu sangue, eles têm o meu DNA. Eles têm o DNA e o sangue da Priscila. Porém, agora se a gente decide adotar um filho e registra ele no cartório, dá a ele o nosso nome, faz tudo certinho, e embora agora esse filho adotado passe a ter todos os direitos de um filho legítimo, porém ele não tem o meu sangue, ele não tem o meu DNA, mas ele tem todos os direitos de um filho, porque eu registrei, eu adotei esse filho. Eu sei que é uma ilustração pobre diante da grandeza que é essa doutrina da adoção, mas só para ficar de uma forma didática, para conseguir entender melhor. Então, quando Jesus se refere a Deus como Pai, ele não está se referindo a Deus como aquele que o criou. Jesus, ele se refere a Deus como sendo um com ele, como sendo o seu único e legítimo filho. Jesus, ele não foi criado por Deus. Na teologia, a gente diz que Jesus ele é eternamente gerado em Deus. De maneira que dentro desse mistério, dessa maravilhosa doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito subsistem eternamente. E embora sejam seres distintos, né, uns dos outros, ou seja, são três pessoas distintas umas das outras, mas isso não quer dizer que são três deuses diferentes. Isso não quer dizer que é um Deus que uma hora se manifesta como Filho, outra hora se manifesta como Pai, outra hora se manifesta como Espírito. Não, são três seres distintos um do outro, mas são o mesmo em essência. São a mesma natureza, um único e verdadeiro Deus. E, irmãos, isso faz todo sentido aqui, nesse contexto de Colossenses, uma vez que Jesus está sendo confundido aqui com esse demiurgo, uma vez que Jesus está sendo aqui confundido com esse Deus menor, criado pelo próprio Deus. Então, Paulo faz isso aqui de propósito. E aqui já é o primeiro cruzado de direita que Paulo dá nos gnósticos, porque Paulo está dizendo que Jesus e Deus são um. Então, o que Paulo está fazendo aqui, logo de cara, nessa ação de graças, é chamando a atenção dos colossenses para a divindade de Cristo, dizendo que Jesus é verdadeiramente Deus. E seguindo o texto, Paulo começa a agradecer a Deus pela vida dos seus irmãos que estão ali em Colossos. E isso, irmãos, mostra então essa grandeza da alma de Paulo. Porque, lembre-se, Paulo estava preso. Paulo, ele nunca foi lá em Colossos. Paulo está preso e mesmo assim ele está grato pelo aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros, por aquele que ele nem mesmo conhece. Ele nunca esteve lá em Colossos, ele não conhece aqueles irmãos, mas Paulo está grato por ouvir de Epáfras, através do relatório que ele trouxe, que aqueles irmãos estão firmados no Evangelho. E isso, irmãos, mostra para a gente a capacidade de Paulo, né? Porque quando nós temos um momento difícil, a nossa tendência natural é se fechar em nós mesmos, é olhar para os nossos próprios problemas. Mas Paulo, através da graça do Espírito Santo, ele tem a capacidade de tirar o foco de si mesmo, dos seus próprios problemas, levantar a cabeça e agradecer a Deus pelo aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Paulo, ele nos dá aqui uma preciosa lição, irmãos. Porque quantas vezes será que nós temos parado realmente para orar por nós, pelos nossos irmãos? Quantas vezes ali nesses grupos de WhatsApp, quando alguém pede oração, a gente simplesmente manda aquele emojizinho das mãozinhas juntas lá, mas quantas vezes de fato nós paramos para orar e agradecer pelaquilo que Deus está fazendo na vida dos irmãos, ou pedir a Deus clamor pela vida daqueles irmãos? Então, irmãos, isso é uma grande lição que Paulo nos deixa aqui. E o motivo dessa gratidão de Paulo é porque, através desse relatório que ele recebeu de Epáfras, ele descobriu que naquela igreja, aqueles irmãos possuíam as três características que nós chamamos na teologia de as três características teologais, né, que são a fé, o amor e a esperança. Olha aí o versículo 4 e 5. O vento me caiu aqui. Aí. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos,
por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Então, irmãos, ao ouvir que naquela igreja eles possuíam essas três características, né, esses três pilares da fé, essas três características que determinam um crente maduro, uma igreja madura, a fé, o amor, a esperança. Então, por isso, Paulo está grato. Mas, irmãos, não é uma fé qualquer. O pastor Hernandes Dias Lopes, no livro de comentário que ele escreve sobre essa carta de Colossenses, ele diz que essa fé não é uma fé em si mesmo, não é uma fé da confissão positiva, de que as circunstâncias vão melhorar, não é uma fé de que vai estar tudo certo. Principalmente nesses tempos difíceis que nós vivemos, né, de pandemia, desemprego. Então sempre tem aquelas pessoas que dizem, tem que ter fé, tenha fé, vai dar tudo certo, a fé é da confissão positiva. Não é esse tipo de fé que Paulo está falando aqui. A fé, esse tipo de fé, a fé do vai dar tudo certo, a fé da confissão positiva, é uma fé tola, é uma fé fraca, sem sentido, é uma fé circunstancial. E o reverendo Hernandes Dias, o Hernandes Dias Lopes, ainda faz uma observação muito interessante, de que nós não somos salvos nem pela fé na fé. Você pode ter fé na fé, que isso não adianta de nada, irmãos, porque o que realmente importa é a fé em Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé, nele é que temos que depositar a nossa fé. E Paulo continua, dando graças a Deus pela vida dos irmãos ali em Colossos, por conta do amor. E mais uma vez, irmãos, não é um amor qualquer, não é um amor pelas coisas materiais ou qualquer outro tipo. É uma fé por todos os santos. E santos nós já vimos aqui que são aqueles que são separados por Deus. Então é uma fé pela comunidade, é uma fé pelos irmãos. E ainda nesse mesmo livro, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que essa fé nos liga a Deus e o amor nos liga aos homens, nos liga aos irmãos. Então, ou seja, a fé em Cristo é um relacionamento vertical. E a fé e o amor pelos santos é um relacionamento horizontal. A fé e o amor, então, são dois aspectos fundamentais, dois grandes pilares da vida cristã. Ninguém pode se considerar verdadeiramente um cristão se não tem fé em Cristo e amor pelos irmãos. E esse amor, irmãos, é um amor sacrificial. É um amor que doa, é um amor que suporta, é um amor que está pronto a sempre perdoar. Nós somos como um bando de porcos espinhos. Nós estamos ali com os nossos espinhos todos bem espetados, sempre afiados, e nós estamos sempre nos espetando. Mas quão bom e agradável, irmãos, quando nós aprendemos a viver suportando esses espinhos uns dos outros. Quão bom e agradável quando nós aprendemos a viver em comunidade suportando e suprindo as necessidades uns dos outros. No livro Cristianismo Puro e Simples, também é um livro muito bom que eu deixo aqui como indicação para a igreja, do autor C.S. Lewis, ele desenvolve um pensamento muito interessante e eu concordo com ele. Eu não peguei aqui a citação do livro em si, e eu vou dizer aqui com as minhas palavras. Segundo o C.S. Lewis, nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, uma família cristã deveria viver um padrão de vida um pouco menor do que uma família não cristã com a mesma renda. Ou seja, vou repetir, uma família cristã deveria viver um padrão de vida um pouco menor do que uma família não cristã com a mesma renda. O que C.S. Lewis está querendo dizer com isso é que famílias cristãs deveriam estar muito mais preocupadas com a dor e o sofrimento do próximo, a ponto de se doar, a ponto de guardar algum dinheiro, de ter uma reserva, não só para suprir as suas necessidades, mas também para suprir as necessidades do próximo. Essa é a ideia de viver em amor. Essa é a ideia de viver suportando os irmãos em amor, de suprir as ideias, suprir a necessidade, dos irmãos. Isso é desenvolver o amor pelos próximos. Tem uma expressão que um pastor usa lá no Japão, que ele diz que o amor ele deve ser outrocêntrico. É uma expressão que nem existe, mas ela deve ser outrocêntrico. O nosso amor deve estar centrado no outro e não em nós mesmos, a ponto da gente ter
como diz aqui C.S. Lewis, a ponto de doar, a ponto de se sacrificar pelos nossos irmãos. O amor deve estar pensando sempre no próximo. Essa deve ser as nossas atitudes, irmãos. E agora, então, o mais importante, a razão por qual aqueles irmãos tinham essa fé e esse amor é por conta da esperança que eles tinham do porvir, daquilo que está reservado para eles nos céus. Olha aí o versículo 5, né? Que ele diz assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho. E a palavra esperança, assim como a palavra santo, muitas vezes ela tem um entendimento errado. Ela pode ser confundida, às vezes, com uma incerteza. Porque quando a gente diz assim, eu espero que isso aconteça, ou eu tenho uma esperança de que vai dar certo, a gente está demonstrando uma certa dúvida naquilo. Mas essa palavra esperança, usada por Paulo aqui e por todos os outros autores no Novo Testamento, é uma palavra no grego, uma expressão no grego que demonstra a certeza absoluta daquilo que vai acontecer. Então, quando Paulo diz aqui que a esperança que está reservada nos céus, ele está dizendo a respeito de Cristo. E ele não tem dúvida nenhuma de que aquilo vai acontecer. Por isso, então, eu tenho a fé em Cristo e o amor pelo meu próximo, por conta dessa doce esperança que o Evangelho causa em mim. E o que está reservado nos céus, irmãos? Como eu falei, aqui, a centralidade de Paulo está na pessoa de Jesus Cristo. Né? Não se esqueçam que toda a energia de Paulo nessa epístola é de elevar a consciência dos irmãos ali em torno da pessoa de Jesus Cristo, como Jesus Cristo sendo o centro de toda a esfera da vida humana. Então, ele diz aí, a nossa esperança está nos céus, o nosso Salvador está nos céus, o nosso tesouro está nos céus. E nós iremos lá morar com ele. Não em coisas terrenas, a nossa esperança não está em coisas passageiras, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. E o Evangelho gera em nós essa doce esperança. É o Evangelho que nos anima a lutar contra os nossos desejos, contra o nosso pecado, contra esse mundo caído e a ansiar pelas coisas celestes. Mas preste atenção aí, irmãos, no que Paulo diz no versículo 6. Ele diz assim: por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Ou seja, a condição para se vivenciar esse evangelho é que você ouça e entenda o evangelho. Não basta apenas ouvir. Ouvir, muitos ouvem. Mas a condição é que você entenda o evangelho. O evangelho não é algo que a gente tem que intuir, não é algo que a gente tem que sentir, aqueles calafrios. Não, o evangelho é algo que a gente ouve e entende. E por entender, irmãos, não estou querendo dizer que você tem que ser um PhD em teologia. Por entender, eu estou querendo dizer que você tem que saber o que o evangelho causa na sua vida. O que eu era sem o evangelho? Pecador, miserável, inimigo de Deus. E o que eu sou agora através do evangelho? Filho de Deus, redimido, co-herdeiro. Isso é que nós temos que entender. Nós temos que ouvir o evangelho e entender o evangelho. É entender de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou. O que Paulo fala aí ainda no versículo 13, no capítulo 1, versículo 13, que ele diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, irmãos, Ele nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Glória a Deus por isso. E é preciso que você entenda isso para poder vivenciar o evangelho, meus irmãos. No versículo 9, Paulo diz: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Lembre-se que nesse primeiro e segundo capítulo, né, depois os irmãos leem toda essa carta de Colossenses, é um livro maravilhoso, um livro curtinho de 4 capítulos, mas nesses 2 primeiros capítulos, Paulo ele está combatendo a heresia, que ficou conhecida como a heresia de Colossos, que depois muitos estudiosos chegaram a dizer que era esse princípio desse gnosticismo que estava ali nascendo, mas que foi só se evidenciar lá no 2º século. Mas Paulo aqui, nesses 2 primeiros capítulos, está combatendo a heresia do gnosticismo. E a palavra grega
gnose, né, que vem dessa palavra gnosticismo, a palavra grega significa conhecimento. Então era isso que os gnósticos diziam, que somente eles tinham essa gnose, somente eles tinham esse conhecimento que levava à salvação. E só era possível, então, obter esse conhecimento uma vez que você era iniciado dentro do gnosticismo. Então, o que Paulo está fazendo aqui, ele está usando do linguajar do inimigo. Ele está utilizando do próprio vocabulário gnóstico para dizer, olha só, eu quero sim que vocês tenham gnose. Eu quero sim que vocês tenham conhecimento. Mas não é esse conhecimento esotérico, esse conhecimento secreto que eles dizem ter. É o pleno conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento, irmãos, não é teórico. Esse conhecimento não é imaginário, especulativo. Esse conhecimento é um conhecimento experimental. Esse conhecimento é de você ter esse relacionamento de intimidade com Deus e, como eu disse, ouvir e entender o que o Evangelho causa na sua vida. Esse é o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, Paulo aqui já está dando aquele segundo cruzado nos gnósticos. E a partir do versículo 15, Paulo leva eles à lona. Vamos ler os versículos 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então Paulo está dizendo aqui, não só que Jesus é Deus, mas que ele também é a personificação de Deus, que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata de Deus, mas também que Jesus, ele é o agente criador de todas as coisas, ele é a razão e a causa de tudo existir, todas as coisas foram feitas por ele e para a sua glória. Então Paulo aqui está exaltando a supremacia de Cristo sobre a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Por isso que nós cantamos aqui, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo agora, a partir do verso 18, ele exalta a supremacia de Cristo sobre a criação. Eu falei isso, agora que ele vai exaltar... meu Deus, desculpa. Ele exalta aqui nesses versículos, nos 15 ao 17, a supremacia de Cristo sobre a criação, e agora, a partir do verso 18 e 20, ele vai exaltar a supremacia de Cristo sobre o corpo, sobre a igreja. Versículos 18 a 20. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Como eu falei, irmãos, no início, eu não tenho tempo aqui para poder destrinchar todos esses versículos de forma que a gente consiga expor tudo. Tem muita informação aqui. Paulo, ele... de uma forma resumida aqui, agora, depois de derrubar e acabar com os gnósticos, ele ainda joga aquela última pá de cal. Porque, irmãos, é impossível separar Cristo da igreja. Porque assim como um corpo sem cabeça está morto, também a igreja sem Cristo está morta. A gente não pode separar Cristo da igreja. Por isso que uma vez que você ataca os cristãos, você está atacando o próprio Cristo. Porque nós, a comunidade, somos a igreja de Cristo. E uma vez que a igreja de Cristo é atacada, o próprio Cristo está sendo difamado. Portanto, não dá para separar Cristo da igreja. Paulo está dizendo aqui que Cristo tem a supremacia. E o que isso quer dizer? O que é ter a supremacia? Significa que Cristo ele tem a prioridade no culto. Ele deve ser o centro do culto. Ele deve ser adorado. A mensagem deve convergir em Cristo. As músicas que cantamos, as letras, devem exaltar o nome de Cristo. O grupo de louvor, ele não é o mais importante na igreja. O pastor não é o mais importante na igreja. E embora o pastor ele seja o líder da igreja, ele deve ser respeitado como tal.
porque ele foi chamado e capacitado, né, por Deus para exercer o ministério da palavra, mas ele é apenas um servo. Ele é um servo de Cristo, e é Cristo quem tem a supremacia na igreja. Cristo é quem deve ser adorado, é Ele que tem todo o poder, e é Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. E no versículo 19, Paulo diz: foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Mais uma vez aqui, irmãos, Paulo está usando do linguajar dos inimigos. Mais uma vez aqui, Paulo está usando desse vocabulário gnóstico. Porque, pelo que eu estudei do gnosticismo, eles pegavam essa palavra plenitude, que no grego significa, que é a palavra pleroma, que significa esse espaço que há entre o homem e Deus. Então eles diziam, né, os gnósticos, que esse pleroma, esse espaço que há entre Deus, era justamente preenchido por conta desse conhecimento secreto que eles tinham. Mas Paulo está dizendo aqui, realmente, há um espaço entre o homem e Deus, que é gerado por conta dos nossos pecados. Há esse pleroma, porém, foi do agrado de Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que em Cristo, todo esse espaço que há entre nós e Deus fosse preenchido, porque Ele é o único suficiente, capaz de preencher todo esse vazio, todo esse pleroma, nos reconciliando então com o Pai. E nos versículos 21 a 23, ele diz assim, acompanhem comigo a leitura. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse Evangelho do qual Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Essas duas naturezas, elas não podem ser separadas ou confundidas. Não é que Jesus ele é 50% homem, 50% Deus. Ou uma hora ele se manifesta como Deus, e outra hora ele se manifesta como homem. Não. Jesus é 100% homem, 100% Deus. São as duas naturezas coexistindo ao mesmo tempo na pessoa de Jesus Cristo. Então, se outrora nós éramos tratados como inimigos de Deus por conta desse nosso pecado, e estávamos em guerra com Deus, e éramos transgressores da lei, agora Cristo, 100% homem, assumindo a nossa forma humana, sendo assim capaz então de nos representar, sendo assim capaz de assumir a nossa culpa, Ele nos reconcilia com o Pai, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós temos paz com Deus, porque Ele também é 100% Deus. Ele é o único capaz de nos representar, de assumir a nossa culpa e também, ao mesmo tempo, de perdoar a nossa culpa. Porque a nossa ofensa, irmãos, o nosso pecado é contra um Deus que é verdadeiramente santo, eterno, sublime. Então, o valor da nossa ofensa também é eterna, santa e sublime. Alguém aqui pode pagar esse preço? Alguém aqui é santo no sentido literal da palavra? Alguém aqui é eterno? Alguém aqui é sublime? Então, somente Jesus Cristo, sendo 100% homem, assumindo a nossa natureza e sendo 100% Deus, sendo Ele também santo, eterno e sublime, somente Ele pôde pagar o preço pela nossa ofensa. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. É por isso que nós rendemos graça ao Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode preencher esse pleroma, esse espaço que há entre nós e Deus. E com isso, irmãos, eu gostaria de concluir aqui, fazendo algumas aplicações a nós. É você alguém que ouviu o Evangelho,
e que tem procurado entender esse evangelho? É você alguém que tem crescido e frutificado através desse evangelho que você ouviu? Porque, irmãos, é impossível que, quando o verdadeiro evangelho chega até nós, é impossível que ele não gere frutos. É impossível que ele não gere em nós algo que nos faça manifestar essa fé em Cristo, esse amor pelos irmãos e essa doce esperança por Cristo. Paulo responde a você então: ouça o evangelho, mas não somente ouça, mas entenda o evangelho. Porque o evangelho é que tem esse poder para transformar e mudar as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, então, fujam de qualquer tipo de mensagem que coloca o homem no centro. Fujam desses tipos de pregações que nós ouvimos por aí, desse tipo de mensagem egocêntrica, que coloca Deus como uma espécie de gênio da lâmpada mágica, que está ali para poder satisfazer os seus desejos, que está ali para poder satisfazer as suas vontades, para te dar bênção, para te dar prosperidade. O pastor Heber Campos, o pai, o velho, ele diz uma frase muito interessante. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem, infelizmente, retribuiu o favor. Ou seja, criaram também um Deus à sua própria imagem e semelhança, um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então fujam desse tipo de mensagem, desse tipo de Deus que eles criaram, mas que não é o Deus da Bíblia. Sabem por quê, irmãos? Muitas pessoas rejeitam a doutrina reformada, porque a doutrina reformada, ela exalta a soberania de Deus. Ela exalta a soberania, a supremacia de Deus, e ela humilha o homem. Porque a doutrina reformada vai colocar Cristo no centro de todas as coisas e vai dizer o quão depravado você é, vai dizer o quão desesperadoramente você precisa se reconciliar com Deus, precisa pedir perdão pelos seus pecados. Porém, as pessoas não estão prontas ou não querem ouvir a respeito de um Deus que é amor, mas que também é justiça. Na verdade, irmãos, a mensagem que tem que ser pregada é que o nosso coração é desesperadoramente corrupto, que nós somos maus e que precisamos urgentemente de um Salvador. E é aí que entra a boa notícia. Porque se a mensagem terminasse só aí, de que nós somos maus, de que nós somos pecadores, nós estaríamos desesperados. Nós iríamos para casa sem esperança, porque nós não conseguimos mudar essa situação. Mas aí é que entra a boa notícia do Evangelho. Aí é que entra essa graça de que há esperança através de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. E é isso que deve ser pregado. Então a pergunta a se fazer, irmãos, é: onde está a sua esperança? Será que a sua esperança está nas circunstâncias? Será que a sua esperança está na expectativa de que vai dar tudo certo, nessa fé da confissão positiva, do acredite, vai dar tudo certo? Será que é aí que está a sua esperança? Será que a sua esperança está nas mãos de políticos, de partidos, de direita, de esquerda, que agora, fulano de tal assumiu o poder, agora vai. Não era o que eu queria, perdi minhas esperanças. Será que é aí que está a sua esperança, irmão? Se a sua esperança ainda não está em Cristo Jesus, se arrependa, meus irmãos. O mais rápido possível, entregue sua vida a Ele. Porque a nossa esperança está nos céus, a nossa esperança é Jesus Cristo e é nisso que nós devemos nos apegar. Devemos clamar ansiosos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa doce esperança. O dia em que o Senhor Jesus Cristo virá nos resgatar e nos levará para morar eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança, é nisso que nós devemos nos apegar. Mas até lá, meus irmãos, como peregrinos aqui nessa terra, como tem andado a sua vida de oração? É você alguém que tem lutado em oração pela vida dos seus irmãos, pela sua própria vida? Ou talvez a oração para você se resume apenas ali naqueles momentos antes da refeição? É você alguém que tem buscado conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem sido um escravo das suas próprias vontades, ou talvez escravo das vontades do próximo, querendo sempre agradar o próximo? Deixando então a vontade de Deus de lado? É você alguém que tem buscado viver de forma digna do Senhor, praticando boas obras? Ou você tem sido apenas um religioso que vem nos domingos aos cultos, mas durante a semana se esquece de Deus? Então, meus irmãos, se há alguém aqui que ainda verdadeiramente não creu no Senhor Jesus, se arrependa,
Entregue sua vida para Ele o mais rápido possível. Você está correndo sérios riscos. Se você ainda não tem Jesus Cristo como a fonte da sua esperança, entregue sua vida a Ele, irmãos. Porque só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos redimir. Somente através de Cristo nós encontramos a redenção dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, irmãos, a vivermos aqui nessa terra, sempre crescendo nessa fé, nesse amor e nessa esperança. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Ore a Deus nesse momento, irmãos, uma oração silenciosa, consigo mesmo. Talvez você esteja aí pensando que está muito aquém de tudo isso que foi falado aqui, de viver essa doce esperança, de viver nesse evangelho. Então, tenha esse momento agora, faça uma oração com Deus. Eu vou dar 1 minuto para a gente poder fazer essa oração, uma oração silenciosa, você e Deus. E logo em seguida eu estarei conduzindo também em oração. Pai amado, Deus querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que diante de nós podemos abrir, ler, ouvir e nos ajude, Senhor, a entender essa tua doce graça, esse teu doce amor, a entender o evangelho que o Senhor, com forte mão, com graça e misericórdia, fizesse que chegasse até nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós fomos alcançados por esse evangelho. Muito obrigado porque aprove ao Senhor fazer com que o teu evangelho chegasse até os nossos corações. Faça com que ele também, ó Deus, gere em nós essa fé, esse amor, essa esperança. Nos ajude, Senhor, a viver de forma digna do evangelho do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos ver através de testemunhos de quão grande bênção foi na vida de outras pessoas no passado. Nos ajude, Deus, sermos testemunhas para a próxima geração. Nos ajude, Senhor, a viver aqui enquanto peregrinos nessa terra, sempre desejosos, Senhor, da tua vinda. Que isso seja o que mais desejamos, Senhor. Que a gente possa, Deus, desejar isso com o mais profundo das nossas almas. Então nos ajude, Pai, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores miseráveis. E ainda que estamos lutando contra esses pecados, mas chegará um tempo em que nós estaremos contigo em glória. E ali não haverá mais a presença do pecado. Ali nós só louvaremos o Senhor eternamente. Então nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos aqui de poder aprender. Que essa palavra verdadeiramente cause em nós essa alegria. Que essa palavra cause em nós esse conforto. E acima de tudo também ela nos exorte a vivermos, a sair da nossa zona de conforto. A não cairmos numa religiosidade, a não sermos crentes nominais, mas que a gente seja, Deus, aqueles que praticam a tua palavra, porque nós não podemos separar a ortodoxia de ortopraxia. Nós temos o conhecimento da tua palavra, agora nós queremos praticar, levar ela adiante, Senhor. Nos ajude, Pai, que seja o teu Espírito Santo conduzindo isso em nós. Eu te dou graças mais uma vez por essa grande oportunidade de estar aqui, servindo os meus irmãos nessa comunidade, pedindo também pelos meus irmãos lá na cidade de Nishio, no Japão, que o Senhor continue conduzindo ali os pastores, continue ali, Deus, conduzindo os meus irmãos, e que nós possamos sempre crescer. E que bom que nós, mesmo espalhados pelo mundo, nós estamos firmados em Cristo, naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado. Abençoe, Deus, aqui a vida dos meus irmãos. Mais uma vez eu oro agradecido por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.